turma vai assistir pela gravação, porque o pessoal dormiu. Tá chovendo aí em Oriximiná? E muito. Muito? Ah, então é isso. Então é isso. Tá bacana, Vai ficar dormindo, né? É isso. Chove, a internet fica ruim, é bom para dormir, né? Aí dá certinho a combinação. Eu imaginei, porque aqui para Santarém choveu muito, mas à madrugada. Agora já parou. Mas aí com essa chuva. Então, pessoal. Mas assim, o bom da aula remota é que pelo menos vocês não precisam ter que acordar, tomar banho na água gelada para ir para o FOPA, né? Pode só ligar o computador, continuar na cama e ficar só ouvindo. Essa é a vantagem da aula remota. Tem que ter alguma vantagem nisso tudo, nessa confusão toda que a gente está inserido com aula remota, pandemia que não melhora. Mas, enfim, a gente tem que acreditar que isso vai passar e que um dia a gente vai voltar para o presencial. Acredito que no próximo semestre ainda não, acredito que ainda deve ser remoto, mas eu acho que no outro a gente tem que esperar que já consiga voltar para o presencial. Aí, em Oriximiná, você já tem um prédio novo da universidade? Já é um prédio... Não vi se tinha sido inaugurado já o prédio novo de vocês. Ah, não, Oriximiná, eu acho que não, que é onde o prédio é um dos mais... Já era um pouco arrumado, não era... Que já tinha o UFPA, agora que eu lembrei. Mas, enfim, gente, estou enrolando aqui, que é para ver se chega mais pessoas, para ver se mais alguém se convence a sair das cobertas aí do frio para assistir a aula. Hoje a aula vai ser rápida, então vocês vão ouvir um pouquinho da aula, ver qual é a tarefa, que agora as duas tarefas ficaram para segunda-feira, tanto da aula de ontem quanto da aula de hoje. E aí vocês podem voltar para dormir, tá bom? Deixa eu colocar aqui para apresentar, que aí a gente já vê a aula, já grava, e aí vocês voltam para dormir mais um pouquinho, mas depois, lembrem que vocês têm duas tarefas para esse feriadão aí de sexta, sábado e domingo. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Só um instante. Deixa eu só fechar aqui a porta, gente, que o cachorro do vizinho, vocês devem estar escutando aí, ao som de fundo dele. Só abrir a câmera rapidinho, só para dar bom dia para vocês, para não ser somente uma voz aqui. Vocês aqui. Então, gente, bom dia. Hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente está vendo, que é a documentação de requisitos. Nós já vimos a parte de documento de visão, protótipo, e aí ontem a gente teve a aula de regra de negócios e glossário, e hoje a gente vai ver requisitos não funcionais. Vocês vão ficar com o exercício da aula de ontem, que é fazer documento de regra de negócios e documento de glossário, e hoje o de requisitos não funcionais. Vocês vão ver que o de requisitos não funcionais, ele é simples para fazer, porém, ele tem uma característica que, apesar dele ser simples para fazer, é o que mais demanda que a gente tenha conhecimentos técnicos da parte da computação. Então, como vocês são de 2019, então pelos meus cálculos, vocês estão no terceiro semestre. Vocês vão fazer os requisitos não funcionais, mas vocês vão ver que quando vocês pensarem nesse documento de requisitos não funcionais lá no final do curso, vocês tiverem
perto de concluir ou concluindo o curso de vocês de Sistema de Informação, vocês vão ver como esse documento, vocês vão conseguir aprimorar mais esse documento e vocês vão conseguir detalhar mais esse documento, porque vocês vão receber conhecimentos ao longo do curso que vão fazer com que vocês consigam escrever melhor esse documento. Eu tenho ciência que vocês vão ver esse documento hoje, vocês vão conhecer o template dele, vocês vão ter um exemplo para ver como vai fazer, mas alguns detalhes mais técnicos, vocês não tiveram disciplinas ainda que permitam vocês detalharem o suficiente. Por exemplo, na parte de requisitos não funcionais, a gente vai se deparar com algumas questões de sistema, como tempo de resposta, capacidade de instalação, se é sistema distribuído ou não, e aí, o detalhe disso, vocês vão ver em outras disciplinas do curso. Eu acredito que vocês ainda não fizeram disciplina de redes, não fizeram disciplina de sistemas distribuídos, e aí isso faz com que o detalhamento disso não vai ficar tão na especificação necessária, porque vocês ainda não viram as disciplinas. Mas não tem problema, porque o importante é que vocês saibam que quando vocês terminarem o curso, vocês indo atuar como analista de requisitos, vocês vão precisar escrever documentos como esse. Mesmo que agora vocês ainda não tenham embasamento técnico suficiente. E não tem por quê? Porque ainda vocês estão no 3º semestre e tem muitas matérias que vocês vão ver depois. O curso de Sistema de Informação, eu não sei se em Oriximiná são 8 ou 9 semestres, mas eu imagino que sejam 8, e aí tem uma série de disciplinas mais técnicas que vocês vão ver ao longo do curso de vocês, certo? Mas vamos lá, conhecer o que é esse estágio de requisitos não funcionais. Então, que é a nossa aula de hoje. Até o momento que nós vimos documento de visão, protótipo da interface, regra de negócio e glossário. Hoje, nós vamos ver requisitos não funcionais. E esses que vêm depois são o alvo da nossa aula da semana que vem. Caso de uso, diagrama de caso de uso, cenário de uso, são que vocês vão ver na semana que vem. E aí, quando a gente finalizar esse conjunto de passos aqui, vocês vão já estar aptos a fazer a documentação completa de um sistema de software, certo? Então, o que são os requisitos não funcionais? Eles têm o objetivo de colocar restrições antes e durante o processo de desenvolvimento. Restrições que, quando a gente vê esse termo, a gente pode se confundir com as regras de negócio. Só que as regras de negócio são restrições oriundas do negócio do sistema. Ou seja, tudo que a gente vai documentar como regra de negócio, elas de fato existem no mundo real, originárias de leis, de declarações, de ofícios, de alguma documentação que ela de fato restringe o comportamento daquele negócio. Então, ontem a gente viu que regras de negócio, por exemplo, na universidade, para o SIGA, são relacionadas, por exemplo, à nota mínima para aprovação, a frequência mínima para aprovação, e que, independente de um sistema de software, existe essa regra. O SIGA, ele reprova um aluno, se ele tirar nota menor que 6, não porque um sistema de software definiu isso. Ele reprova porque o regimento da UFOPA diz isso. Lá no regimento da UFOPA diz que a nota mínima que um aluno tem que ter. Lá no regimento da UFOPA diz que se um aluno reprovar mais que 3 disciplinas no semestre, quando for no outro semestre, ele não consegue se matricular pelo SIGA. Ele precisa... ou ele consegue, mas ele precisa do visto da coordenação na matrícula dele. Isso não é porque o SIGA quis implementar assim, isso é porque o regimento da graduação da UFOPA diz que é assim. Ele diz que um aluno ele tem que frequentar no mínimo 75% das aulas. Diz que para ele ter direito a uma prova de segunda chamada, ele tem lá as condições, que ele tem que ter atestado, que ele tem que ter algo que comprove a impossibilidade dele fazer a prova naquele dia. Diz lá que ele tem direito a fazer uma prova substitutiva. Isso está escrito no regimento de graduação e, por causa disso, o SIGA implementa. Agora, essas restrições, elas são impostas por legislações que existem no mundo real.
Os requisitos não funcionais, por sua parte, são restrições também, só que são restrições tecnológicas, são restrições advindas da tecnologia que está sendo utilizada, não é do negócio, é da parte da tecnologia. Então, os requisitos não funcionais, eles são mais relacionados à segurança do sistema, à usabilidade dele, à confiança dele, aos requisitos de desempenho. Então, vai colocar restrições no serviço do sistema sobre as exigências do usuário referentes à interface, à qualidade, ao recurso, ao tempo de resposta. Então, por exemplo, um requisito de segurança que é um requisito não funcional. O sistema só permitirá acesso aos dados com autorização. Isso é um requisito não funcional. Agora, como é que eu vou fazer isso com funcionalidade? Que aí eu vou prever isso lá no meu documento de visão e lá nos meus protótipos. O sistema terá um procedimento de autorização de usuários, nos quais tenho que se identificar usando o login e uma senha. Somente usuários autorizados terão acesso aos dados. Então, existe um requisito não funcional de segurança, que diz que o sistema só permitirá acesso aos dados com autorização. Esse é o requisito não funcional. E aí, se existir esse requisito não funcional, eu tenho que verificar como é que eu vou implementar isso em termos de funcionalidade, seja com cadastro de usuário e senha, seja trabalhando, por exemplo, com autenticação digital, um sistema bancário, por exemplo, que reconhece ou pelo cartão, ou reconhece pela nossa digital, ou acho que o do Bradesco reconhece pelos olhos, dependendo do sistema, ele vai implementar esse requisito de segurança de uma forma diferente. Aqui, nos requisitos não funcionais, eu não estou preocupada como é que isso vai ser implementado em termos de funcionalidade, eu estou preocupada em colocar uma restrição tecnológica no meu sistema. Então, de novo, quando eu faço esse documento de requisito não funcional, pode ser que eu tenho que verificar lá no meu documento de visão se aquilo está previsto. Então, se eu colocar, por exemplo, que o sistema tem um controle de acesso e somente usuários autorizados vão ter acesso ao sistema, e não tiver previsto isso lá no meu documento de visão, que tem um controle de login, eu estou gerando uma inconsistência na minha documentação. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar lá no meu documento de visão e colocar essa funcionalidade de efetuar login. Então, e gerar mais uma linha lá no histórico de versão, que eu atualizei aquele documento por causa de um requisito identificado, de uma funcionalidade identificada lá no requisito não funcional. Então, vejam que, quanto mais eu vou avançando na minha documentação, pode ser que eu tenha necessidade de voltar. E se eu colocar, por exemplo, que o controle de usuário vai ser feito através de login, e não tiver feito um protótipo para isso, e não tiver feito o documento de visão para isso, não tiver colocado no documento de visão essa funcionalidade, eu vou ter que atualizar. Então, é por isso que esse processo de construção de requisitos de um sistema, no geral, é um processo que ele não eu não vou fazer isso em 2 dias. Eu vou fazer isso no mínimo, isso vai variar também dependendo do tamanho do sistema que eu vou desenvolver. Mas, no mínimo, eu levo 1 semana para fazer isso. Por quê? Porque, no geral, eu faço um documento e quando eu avanço, muitas vezes eu identifico alguma coisa que eu tinha esquecido, aí eu tenho que voltar ali. Então, quando eu termino tudo, eu vou ter que ir lá e olhar para verificar se está tudo certinho, se está tudo consistente, se eu não coloquei algo no documento que no outro faltou. Certo? Então, por exemplo, nessa questão do requisito não funcional, novamente pode ser que vocês tenham que ir lá, atualizar uma documentação que vocês já tenham feito. Isso não tem problema nenhum. Isso é natural mesmo da atividade de documentação de requisitos, certo? Para fazer essa classificação dos requisitos não funcionais, até chegar ao que a gente tem hoje, elas foram alterando ao longo do tempo. Então, na primeira vez que apareceu a questão de requisitos não funcionais, eles viam os requisitos não funcionais relacionados somente às qualidades do software. Depois, em 92, que já se trouxe outras
atributos relacionados aos requisitos não funcionais, como se o sistema é confiável, se ele é eficiente, se ele é testável. Aí chegou a classificação que a gente tem hoje e que a gente adota hoje, onde a gente divide os requisitos não funcionais em 3 grandes grupos: os requisitos de processo, requisitos de produto e os requisitos externos. E aí, para cada um desses, a gente define sub-elementos que a gente precisa se escrever a respeito. Qual é o objetivo disso aqui? É só a gente olhar para isso aqui e entender que a gente vai precisar escrever sobre esses itens. Por exemplo, quando a gente for falar sobre requisitos de produto, a gente precisa definir quais são os requisitos de usabilidade dele, os de confiabilidade, de segurança, de eficiência, de desempenho e de capacidade. E o que é isso? Por exemplo, quando a gente fala em requisitos de desempenho, é dizer que o tempo de resposta do meu sistema tem que ser até X segundos. Isso é um requisito de desempenho. Ou que eu preciso que o meu sistema ele consiga aguentar até X usuários simultaneamente. Eu não sei se vocês ouviram falar, talvez algum de vocês tenha ouvido falar nesse final de semana, de um auxílio que o Estado ele vai fornecer para algumas categorias de empregos que estão muito impactadas pelos lockdowns, pela pandemia, né? E aí eu vi uma notícia, por exemplo, que quando eles abriram para a categoria de cabeleireiro, estética e um conjunto de categorias, as pessoas não estavam conseguindo acessar o sistema, porque tinha tanta gente tentando acessar o sistema do Ampara ao mesmo tempo, que o sistema caía. Então, as pessoas tentavam acessar, e quando elas iam acessar, dava erro. Por quê? Porque era muita gente acessando o sistema ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Algum requisito não funcional do sistema, ele não foi atendido, ou ele não foi previsto. Por exemplo, o sistema ele pode ter sido definido para ele aguentar até 100 usuários simultâneos. Só que, naquele momento, ali naquele final de semana, como tinha muitas pessoas interessadas a se inscrever nesse benefício, tinham 200, 300 pessoas tentando acessar esse sistema ao mesmo tempo. O que acontecia? O sistema caía. Se na documentação de requisitos não funcionais dele tivesse escrito que ele foi feito para aguentar até 100 usuários simultâneos e tinha 200 pessoas tentando acessar, não tem problema para quem desenvolveu o sistema, porque simplesmente ele fez um acordo que ele garantia a funcionalidade do sistema até X usuários, só que essa capacidade foi estendida. Agora, se lá no documento de requisitos não funcionais, lá do sistema do Bampará, tivesse dito que ele aguentava até 100 usuários simultâneos, e quando chegava em 90, o sistema já não deu conta, temos um problema para a equipe de desenvolvimento. Por quê? Porque ela disse que o sistema aguentava, o requisito não funcional dele era até X usuários simultâneos, quando chegou menos que isso, o sistema já caiu. Então, é por isso que os requisitos não funcionais, eles são tão importantes, porque aqui são os acordos relacionados à tecnologia, a restrições tecnológicas que vão ser estabelecidas entre a equipe de desenvolvimento e o cliente. Por exemplo, aqui vão ser escritas coisas do tipo: o sistema será uma disponibilidade de 99%. O que isso significa? A cada 1.000 pedidos no serviço, 999 devem ser satisfeitos, ou seja, a cada 1.000 tentativas de usar o sistema, 999 tem que dar certo. Se tiver escrito isso aqui e o sistema não aguentar, por exemplo, a cada 1.000, somente 800 dão certo e 200 dão errado, tem um problema no sistema. É aqui que eu vou definir coisas do tipo: o sistema aguentará até X transações por segundo, o sistema terá um tamanho tal. Isso são relacionados aos requisitos de produto, ou seja, características do sistema, mas relacionadas à tecnologia, como a quantidade de usuários que o sistema vai ter que aguentar, a quantidade de tempo de resposta de um sistema. É aqui que eu vou definir.
certo? Além desses requisitos de produto, olhando aqui, a gente também tem os requisitos de processo e os requisitos externos. O que são os requisitos de processo? São aqueles relacionados ao próprio processo de desenvolvimento em si. Então, ele vai dizer, por exemplo, que o processo de desenvolvimento vai ter que seguir o padrão ISO 9000. É aqui que eu vou definir. Ou que eu tenho que ter um sistema de backup para conseguir recuperar o meu estado de desenvolvimento caso alguma coisa aconteça. Isso são requisitos de processo e eu vou definir aqui nos requisitos não funcionais. Além disso, eu ainda tenho alguns requisitos externos que eu posso ter que atender relacionados a requisitos não funcionais. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse ano o governo federal, ele aprovou uma lei que é a LGPD, que é a Lei Geral de Processamento a Lei Geral de Proteção de Dados. Lá nessa lei tem um conjunto de diretrizes em relação aos dados das pessoas que os sistemas de desenvolvimento eles precisam atender. Os sistemas de desenvolvimento, desculpa, os sistemas de software precisam atender. Então, por exemplo, a universidade ela tem um conjunto de dados nossos, né? Tanto dos alunos quanto dos professores. Mas esses nossos dados, eles não podem estar acessíveis para qualquer pessoa. Então, não pode uma pessoa fora da universidade querer saber o endereço da ANL e ter uma consulta lá no site da UFOPA que tem o endereço de todos os alunos. Por quê? Porque eu vou estar infringindo a Lei Geral de Proteção aos Dados. Porque lá diz o conjunto de informações que podem ser disponibilizadas de uma pessoa para o público em geral. Por exemplo, um banco. O banco, ele não pode dar informações dos empréstimos que as pessoas têm lá no banco com ele. Por quê? Porque lá na Lei Geral de Proteção de Dados diz que isso é uma informação da pessoa, não uma informação pública. E aí, hoje, qualquer sistema de software que fosse ser desenvolvido no Brasil, ele precisa atender essa Lei Geral de Proteção de Dados. E essa Lei Geral de Proteção de Dados é o quê? É um requisito externo. Por quê? Porque não faz parte de quem está lhe contratando. E não é quem está lhe contratando que vai dizer, olha, cuidado, esse sistema aqui, ele precisa atender a LGPD. Não. Isso é você, como um profissional, como um bacharel em sistema de informação, que vai ter que saber que o sistema que você vai projetar precisa atender. Então, se o cliente diz assim para vocês, olha, eu quero que tenha uma consulta pública na internet, que vocês disponibilizem a informação de todos os meus clientes. Aí são vocês que vão poder dizer, olha, eu não posso disponibilizar a informação de todos os clientes. Eu não posso colocar uma consulta pública que tenha o nome, o telefone e o endereço de todo mundo que vocês atendem aqui para o público em geral, porque isso é um dado sigiloso de cada pessoa. Isso é você que vai ter que saber e você que vai ter que especificar que o sistema que você está desenvolvendo, ele está de acordo com a LGPD. Isso é um requisito externo que leva em consideração as leis que existem, certo? Então, os requisitos externos que o sistema precisa atender, no geral, são vocês que vão definir. E aí, aqui, dessa parte dos requisitos não funcionais, eles têm uma característica que é assim. Quando a gente fala dos requisitos funcionais, quem vai dizer para vocês a necessidade é o cliente que vai dizer para vocês, olha, eu quero um sistema que faça isso, isso e isso. Aí, beleza. Aí vocês vão pensar nas funcionalidades que o sistema tem que ter para atender o que ele quer. Por exemplo, um dono de farmácia chama vocês e diz, olha, eu estou precisando aqui de um sistema que controle os medicamentos da farmácia, todo o meu gerenciamento de estoque, todas as minhas vendas. E aí vocês vão pensar nas funcionalidades que o sistema tem que ter para atender a necessidade dele de gerenciar a farmácia dele. Aí vocês vão criar os protótipos de tela, aí junto com eles vocês vão definir as regras de negócio, é ele que vai dizer para vocês, olha, se for um remédio do tipo antibiótico, você precisa registrar no sistema a receita do cliente. Isso quem vai dizer para vocês é o dono da farmácia, é o cliente que está contratando vocês, certo? Agora,
esses requisitos não funcionais são vocês que vão ter que propor para o cliente. Por quê? Porque provavelmente o cliente não vai conseguir dizer para vocês, olha, eu quero que o tempo de resposta seja até 2 segundos e eu quero que esse sistema aguente até 10 transações por minuto e eu quero que ele obedeça aos padrões de acessibilidade e eu quero que ele seja desenvolvido de acordo com os padrões XYZ da internet e que ele atenda a LGPD. O cliente não vai conseguir dizer isso para vocês, porque na maioria das vezes ele não é da área de informática. Então, esses requisitos não funcionais são vocês, como bacharel em sistema de informação, é que vão precisar definir. E aqui está a diferença dele. Aqui vocês vão trabalhar com o conhecimento técnico de vocês. Até então, a gente estava vendo uma definição onde o cliente ajudava muito, dizendo que como o sistema ia ser. Agora não, agora se inverte. Agora são vocês que vão propor e o cliente vai aceitar ou não, né? Então, são vocês que vão dizer, por exemplo, que o sistema que vocês vão desenvolver roda no Android e no iOS, ou só roda no Android, e ele vai aceitar ou não. Aí, aqui um exemplo, o sistema de dados médicos, por exemplo, é aquela questão da lei de proteção de dados. Além da LGPD, que define quais são os conjuntos de informações públicas das pessoas em sistemas de software, a parte de saúde também tem uma legislação própria. Se vocês forem desenvolver um sistema para um hospital, para um consultório, também tem uma legislação própria que diz quais são as informações das pessoas que podem ser publicadas. Por exemplo, a gente não pode fazer uma consulta externa que diga qual é a doença que foi diagnosticada em cada pessoa que fez uma consulta médica em determinado hospital. Por quê? Porque as informações das doenças, elas são da pessoa. No máximo que vocês podem colocar ali é um CID, que é um termo médico que diz lá um código que vai associar o que é. Mas isso tem uma legislação própria, certo? Agora, para fazer os requisitos não funcionais, não é tão fácil assim. Por quê? Porque é difícil de ele citar, que eu já falei para vocês que, no caso, o cliente pouco vai dizer para vocês, vai ser mais um trabalho que vocês vão questionar eles do que realmente ele dizer o que ele quer. Tem alguns limites relacionados ao projeto, por quê? Porque algumas coisas não vão depender diretamente da vontade de vocês, e sim de alguns limites técnicos mesmo. Por exemplo, tempo de resposta de um determinado sistema. Vocês podem dizer que o tempo de resposta de uma consulta tem que ser até 10 segundos. Só que vocês sabem que muitas vezes a internet está lenta. E esse tempo de resposta, ele não está atrelado diretamente ao sistema que vocês desenvolveram. Mas tem outros fatores que impactam, desde a internet do cliente, por exemplo, até o próprio computador do usuário. Se o computador dele for muito lento, o tempo de resposta do sistema de vocês pode ser impactado por causa disso. Então, quando for escrever esses requisitos, tem que pensar até mesmo nas condições. Olha, o meu tempo de resposta do meu sistema é até 10 segundos, desde que a conexão do usuário seja de X megas por segundo. O computador que o usuário esteja utilizando tenha X de memória RAM. Então, são vocês que vão precisar definir, porque muitas coisas, elas independem do próprio projeto, do próprio sistema. Elas têm outras dependências externas que podem vir a impactar e fazer com que o requisito não seja cumprido. Além disso, muitas vezes, eles são subjetivos. O cliente vai dizer para vocês, olha, eu quero um sistema bonito. E aí, como é que vocês vão entender e colocar o que é bonito? É subjetivo. E aí vocês vão precisar detalhar especificamente o que é bonito para o cliente. Olha, o sistema ele tem que utilizar o padrão de botões do Windows, as cores que ele tem que utilizar são X, Y, Z. Enfim, é vocês que vão ter que definir, escrever itens relacionados a isso. Tentar fazer com que seja mais objetivo possível o que é subjetivo. Ainda,
Os requisitos não funcionais, eles estão relacionados a requisitos funcionais. Por quê? Porque por mais que não seja funcionalidade direto, ele sempre vai estar relacionado. Se eu digo que o sistema tem que ser seguro, isso é um requisito não funcional. Mas aí, para ele ser seguro, eu tenho que fazer funcionalidades que garantam que ele seja seguro. Se eu digo que o sistema tem que ser rápido, eu tenho que implementar consultas que garantam que ele seja rápido. Então, os requisitos não funcionais, eles têm relação com os requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais, por vezes, eles tendem a conflitar entre si. Por exemplo, muitas vezes o cliente quer que o sistema seja rápido, mas, ao mesmo tempo, ele quer que o sistema atenda até 300 usuários simultâneos. Vejam que, se ele tiver com 300 usuários simultâneos, garantir com que ele seja rápido, às vezes não é tão tranquilo assim. Então, às vezes, um requisito não funcional, ele conflita com o outro. E, por fim, não tem regra para os requisitos não funcionais. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o template, vocês vão ver que é um documento escrito em português tradicional. Então, não tem nenhuma regra específica, não tem um caminho das pedras que diga tem que fazer assim, assim e assim. Não. Diz o que é que precisa ter, mas não tem uma regra específica, certo? Além disso, os interessados, eles têm preocupações importantes, mas difícil de articular. Que é isso, o cliente diz para vocês que o sistema tem que ser rápido, mas é difícil definir o que é rápido. Diz que tem que ser bonito, mas não é tão fácil, assim, o conceito de bonito, ele depende muito de quem está vendo, né? Eles, no geral, eles estão relacionados a objetivos críticos do negócio. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês do sistema do Bom Pará, no final de semana, que ele estava cadastrando as pessoas para auxílio de algumas áreas, e aí está relacionado ao objetivo crítico do negócio deles de conseguir cadastrar. Se não se consegue acessar o sistema para cadastrar, o sistema não cumpriu a sua função. Além do mais, ele está relacionado a características essenciais do sistema: segurança, desempenho, funcionalidade, manutenabilidade. Eles têm que ser objetivos. Eu não posso expressar um desejo, uma meta, uma opinião pessoal. O que eu falei para vocês, eu não posso escrever lá que o sistema tem que ser bonito. Eu tenho que definir o que é bonito. Olha, o sistema tem que ter os padrões assim, tem que ter essa cor, a tela tem que ser assim. Eu não posso dizer que o sistema tem que ser rápido. Eu tenho que dizer o tempo de resposta é até 3 segundos. Porque isso sim é definir o que é rápido. Por consequência, ele tem que ser testável, ou seja, se eu tenho que dizer que o tempo de resposta é até 3 segundos, eu consigo testar. Eu vou lá e começo a usar o sistema e vejo se ele responde até 3 segundos. É testável. O que eu não posso é dizer que o sistema tem que ser rápido, que aí eu não sei o que é rápido. Rápido, para mim, pode ser certo? Aí aqui a taxonomia proposta, que vocês já viram o slide, que é sempre se preocupar em responder essas perguntas aqui, qual é o grau de usabilidade que o cliente espera, qual é o grau de eficiência que ele espera, qual é o grau de portabilidade que ele espera. A portabilidade é onde ele vai rodar, né? Se ele é um sistema que roda no Android e no iOS, se ele é um sistema que roda no Linux e no Windows, não, ele só garante o funcionamento dele no Windows. É aqui que eu vou escrever. Além disso, eu tenho aquela questão que eu escrever de uma forma que a gente detalhe o que é aquilo. Eu não posso dizer que o sistema tem que ser seguro. Eu tenho que dizer o que é seguro. Olha, ele deve parar sua operação se uma pessoa se aproximar mais de 2 metros de uma de suas partes móveis. Isso é dizer o que é seguro. Eu não tenho que dizer, por exemplo, o sistema deve processar depósitos rapidamente. Eu não sei o que é rápido. Eu tenho que escrever, o sistema deve escanear os dados do usuário e conta de cada folheto de depósito em 2 segundos, ou menos. Aqui eu defini o que é rápido, né? Aí, devem evitar na hora que vai escrever, porque são palavras inverificáveis. Por exemplo, eu não tenho que dizer que o sistema é amigável. Em vez de dizer isso, eu vou dizer, olha, o sistema, eu vou acessar o que eu quero em até 3 cliques. Eu vou ter um botão de ajuda para o usuário sempre tirar informação. Eu vou
ter, toda vez que o cliente não souber o que ele tem que preencher, ele tem um botão de interrogação do lado que diz o que ele tem que fazer. Ok, aí eu estou dizendo que ele é amigável, mas eu não estou usando a palavra em si. Eu não tenho que dizer que o sistema é pequeno, eu tenho que dizer qual é o tamanho dele. Eu não vou dizer que o sistema é flexível, eu vou dizer onde é que ele roda. E aí, é isso que eu devo fazer nos requisitos não funcionais. Eu tenho sempre que me preocupar em definir exatamente o que eu estou fazendo. Eu não... essas palavras que depois eu vou ter dificuldade de dizer para o cliente que de fato ele vai receber. Ele tem que saber que ele vai receber um sistema que ele funciona somente no Android. Ele tem que saber que ele vai receber um sistema que o tempo de resposta dele é até 10 segundos. Ele tem que saber que o sistema que ele vai receber somente usuários que o usuário que vai utilizar o sistema dele, ele precisa ser treinado, certo? Então, eu preciso saber dos detalhes e eu tenho que escrever isso para ele. E onde é que eu vou escrever isso para ele? Não funcionais, que eu vou mostrar o template agora para vocês. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Deixa eu ver se já carregou aqui para vocês. Acho que já. Então, como todo documento, sempre tem um histórico de versões aqui em cima. Esse aqui é um requisito não funcional já preenchido. Para quê? Para que vocês tenham uma ideia de como vocês vão preencher o modelo que vocês vão receber, que é um modelo igual a esse, só que em branco, certo? Por exemplo, em relação à usabilidade, eu tenho que dizer o nível de habilidade do usuário que eu espero para usar o meu sistema. Eu tenho que dizer se tem alguma ferramenta de auxílio, ou seja, se eu tenho alguma ajuda no meu sistema. Qual é o desempenho inicial? Quanto tempo ele vai levar para abrir a tela? Qual é o tamanho da tela do meu sistema? Como é que eu vou garantir a integridade dos dados? Qual é a medida de tempo de reparo? Qual é a performance do meu sistema? É um sistema web? É um sistema desktop? Quantos usuários eu espero que o meu sistema tenha? Qual é a quantidade de usuários simultâneos que o meu sistema aguenta? Então, isso são as informações que eu devo preencher no meu requisito não funcional. Então, vocês vão receber um template para vocês preencherem. Lembrando que algumas coisas vocês vão ficar em dúvida. Por quê? Porque eu já falei, como eu falei para vocês, tem algumas coisas mais técnicas que são questões que vocês talvez ainda não tenham visto a disciplina. E aí vocês vão preencher. Mas eu não vou me preocupar com a conformidade do que vocês estão preenchendo, mas sim com o fato de vocês estarem entendendo e conhecendo esse documento. Por exemplo, a questão da quantidade de usuários simultâneos. Vocês vão dizer lá até, sei lá, colocar o meu sistema, ele vai aguentar até 100 usuários simultâneos. Eu não vou me preocupar se isso está certo ou errado nesse momento. Por quê? Porque vocês não viram a disciplina de redes, por exemplo, que é uma disciplina que vai ajudar vocês a definir, a vocês entenderem se 100 usuários simultâneos é fácil ou é difícil implementar. Só que vocês vão ver isso lá no 5º, 6º semestre. Agora, vocês vão colocar um valor e vocês vão entender que, quando vocês forem fazer a disciplina, que é importante vocês conseguirem nessa disciplina entender como é que faz essa definição de quantidade de usuários simultâneos no sistema. Por quê? Porque o dia que vocês precisarem fazer os requisitos não funcionais do sistema, vocês vão precisar preencher. Esse aqui é o template que vocês vão receber, que vocês vão precisar preencher, que é a tarefa, né? E vocês vão ver que está tudo aqui para descrever cada um desses itens. Só que vocês têm um documento, um modelo, lá na tarefa, que é aquele que eu mostrei que está preenchido. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderem, vocês podem usar o que está lá. Mas eu quero que vocês pensem a respeito e que vocês tentem escrever o máximo possível com as palavras de vocês para cada um desses itens.
certo? E aí, voltando para cá, vem a tarefinha de vocês, como toda aula, né? No final sempre tem a tarefa que já está criada lá no Classroom, que é identificar os requisitos não funcionais do sistema que está licitando e preencher o artefato cujo modelo está no Classroom. Ou seja, a tarefa de vocês é pensar no sistema de vacinas de vocês, que vocês estão criando, que vocês já fizeram o protótipo de tela, que vocês já fizeram o documento de visão, e vão agora pensar nesse sistema, como é que ele vai ser. Aí agora vocês vão ter que pensar, mas será que isso vai ser um site? Se for um site, ele vai rodar no Windows e no Linux ou só no Windows? Ou não vai ser um site não, professora, vai ser um aplicativo. Se é um aplicativo, ele vai rodar no Android, no iOS, ele só roda no Android. Qual é o tempo de... Ele vai ser lento ou ele vai ser rápido? Se ele vai ser rápido, qual é o tempo de resposta que eu espero que ele tenha? Por que vocês vão pensar nisso? Porque vocês vão precisar preencher o documento de requisitos não funcionais de vocês. E aí é que vocês têm a tarefa de vocês, que é preencher, mas vocês têm também lá um exemplo. E esse exemplo é para vocês utilizarem como guia. Teve algum item daqueles que vocês não conseguiram responder? Não tem problema, deixa em branco. Já, professora, esse item aqui eu não consegui responder. Porque na aula de segunda-feira, aí a gente vai... se alguém tiver algum item lá que não conseguiu resolver, pode pedir para eu explicar. E também pode mandar no grupo. Professora, eu não entendi o que é esse item aqui de... Me explique aqui o que é esse... O que a senhora espera que esteja escrito aqui em mecanismos de controle de acesso. Aí eu vou dizer, olha, nessa parte de mecanismo de controle de acesso, eu espero que vocês me digam se vai ter um login, se vai ser reconhecimento pela digital do usuário, se não vai ter login nenhum, se vai ser um sistema aberto, todo mundo acessa. Então, ali, se vocês tiverem alguma dúvida nos termos também do requisito não funcional, podem me perguntar. Beleza? Ficou claro? Tem alguma dúvida da aula de hoje? Vocês são muito caladinhos. Então, gente, a aula de hoje era isso, era apresentar esse conceito de requisitos não funcionais e deixar a tarefa para vocês. Lembrando, vocês têm 2 tarefas lá no Classroom. Vocês têm a tarefa de ontem, que é fazer a regra de negócio e o glossário, e vocês têm a tarefa de hoje, que é preencher esse requisito não funcional. Essas 2 tarefas são para segunda-feira. Eu deixei uma colher de chá, que é para segunda-feira até 23h59. Então, vocês têm o sábado, a sexta, o sábado, domingo e a segunda. Na segunda-feira, a gente tem encontro aqui. Então, segunda-feira, a gente vai ter aula. Deixa eu só, que às vezes eu me perco nesse nosso calendário, mas só confirmar. Aqui, mas eu tenho quase certeza que a gente tem aula assim. Deixa eu só confirmar. O computador tá lento, igual a chuva daí de Orixim. Isso aqui. Enquanto carrega o calendário, se alguém tiver alguma dúvida, também pode deixar de abrir. Cheguei só um pouquinho atrasada, Luiz Vitor. Mas tu te entregaste, porque eu não tinha visto a hora que tu entraste. Então, vamos lá, segunda-feira, dia 5, temos aula. Então, segunda-feira, dia 5, nós temos aula, e aí, mas mesmo assim, vocês têm o dia inteiro também para fazer, tá? Essa colher de chá, que vocês têm essas 2 tarefas e podem entregar até segunda-feira, 23h59, mas na segunda-feira, às 9 horas, a gente se encontra aqui. E aí, segunda-feira, 9 horas mesmo, nosso horário normal. A gente só adiantou o nosso horário de hoje mesmo porque a gente está adiantando a aula de amanhã. Então, pelo calendário, a gente teria aula amanhã. Não vamos ter, porque amanhã é feriado. Mas, no feriado, vocês podem aproveitar para fazer as 2 tarefas que vocês têm lá. Beleza? Então, é isso, gente. Por hoje, é isso. Podem voltar para a cama de vocês, que me disseram aí que está frio e chuva aí em Oriximiná. Então, aproveitem, mas não muito, que vocês têm atividade para fazer. Beleza?
Então tá, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Se cuidem e fiquem em casa esse final de semana, que tá perigoso. Tá? Tchau, tchau.